Bom, pessoal, final de semana rolando e eu estou realizando um desejo que fazia tempo que eu tinha vontade de fazer, que era botar o carro na estrada e começar a andar por aí. E eu cheguei em Lagoa do Carro, certo? Aqui um município que fica entre Carpina e Limoeiro, e a gente está agora no Museu da Cachaça. Esse Museu da Cachaça ele foi criado por um senhor chamado Moura, certo? Ele é um apaixonado por cachaça, mas ele não toma cachaça. Ele coleciona as cachaças, os rótulos, e ele é responsável por uma das maiores coleções de cachaça do mundo. Bom, a gente vai entrar agora aqui num lugar que guarda um pouco da história do nosso país, que está diretamente ligado com a cultura da cana-de-açúcar e, consequentemente, a origem da cachaça. Vamos lá? Bom, eu estou impressionado com a quantidade de rótulos que a gente tem aqui. E nesse lugar, cercado por cachaça que a gente tem, nessa área a gente tem cerca de 7.000 rótulos aproximadamente, mas eles têm cerca de 14.400, 4.140 rótulos que só não estão aqui porque ainda não tem espaço. A menina que está mostrando aqui o lugar para mim, ela estava falando que pretende se fazer uma ampliação desse Museu da Cachaça e colocar todos os rótulos, mas por enquanto isso não vai acontecer porque precisa de um maior investimento. Vou sair aqui dessa área de cachaça e aqui na parte de fora, na parte externa, aí tem algumas imagens, alguns bonecos que ficou bem característico, representando como funciona a vida do papudinho, né? Aquele cara que gosta de tomar cachaça, do boêmio, a velha frasezinha que todo bar tem, não vendo fiado. Isso é bem a vida de gente do interior mesmo, tá? Sinto saudade desse telefone aqui. Lembro, tenho algumas recordações, muito legal. Muito bom. Bom, ela vai falar um pouquinho agora como é que funciona esse sistema aqui, ó, do alambique. Ó. Vamos esperar ela vai falar aqui, ó, esse sistema e vocês vão ver agora, ela falando um pouquinho. Quando chegar em torno de 90 graus, esse caldo vai ferver, vai evaporar, subir nesse cano aqui, ó, em forma de vapor, e cair aqui no tanque de serpentina, ou tanque de resfriamento, como é conhecido, líquido novamente. Como assim? Esse vapor vem por dentro desse cano, o fora é coberto com água fria, nisso dá um choque térmico, o vapor vai virar líquido novamente, que agora não vai ser mais o caldo, e sim a cachaça. Aí aqui vai ter a separação dessa cachaça. A cachaça do seu mundo. Ele fabrica... Não, ele faz a meladinha, que é feita de cachaça, mel de engenho e limão. Ela é artesanal, é bem artesanal mesmo. Certo. Ele só faz essa. Vamos na de Minas pra gente começar pelo mais distante até chegar ao mais perto. Essa daí, no momento, é a mais forte que a gente tem. Ela é 48%. Só, né? Só. 48% de cachaça aqui. Essa Essa é a caribé, a mineira. É armazenada na madeira de amburana. Amburana. Forte. Bom, Flaviana é a menina que apresenta aqui o museu pra gente e ela foi chamar o Sumura para conversar com a gente. Vamos aguardar. Estou ansioso para apertar a mão dele e dar os parabéns pelo que ele conseguiu construir aqui, porque não é fácil. A gente criar uma coleção dessa, isso aqui realmente não dá para ter ideia
de como isso aqui representa para a cultura do nosso país. Nada, sem problema, eu sou Antônio Júnior, eu estou gravando aqui, conversando com o senhor, porque eu sou de um blog chamado Locais de Sabores e uma das minhas paixões é descobrir locais interessantes para a gente conhecer e que esteja diretamente relacionado com a cultura, a gastronomia, com os sabores que cada local tem. E é isso, Moura, eu quero lhe dar os parabéns, porque o senhor tem uma história, aqui é a história do nosso país. Lógico, lógico. Em garrafas, né? Exatamente. A história do país engarrafada. Como é que surgiu essa ideia? Você veja o seguinte, desde que você observou e que você chegou a ver tudo que está aqui exposto para o público, em termos de cachaça, que na realidade a minha paixão em colecionar cachaça não é pela bebida, pelo líquido em si, e sim pela cultura que ela traz expressa através de rótulo de cachaça. Ou seja, cada rótulo de cachaça tem alguma coisa a ver com o fabricante, com a região, com o produtor, com alguma coisa relativa a isso. É como se eu fosse engarrafar ou produzir uma cachaça aqui no meu município, eu iria criar o rótulo com imagens ou alguma frase, alguma coisa relativa à nossa região. Certo. Isso fica registrado eternamente. Tá? Como você observou, e a moça deve ter lhe dito, eu não bebo cachaça, mas eu gosto de colecionar. Sim. Então a minha coleção, hoje eu transformei ela no museu, agreguei a isso diversas coisas curiosas aqui para poder atrair melhor o público e dar um pouco mais de lazer. Aí eu tenho um slogan que diz assim, sua dose de cultura. Certo. Museu da Cachaça, o slogan é sua dose de cultura. Tá, agora me diga uma coisa, hoje é fácil a gente chegar aqui e encontrar essa estrutura que o senhor deve ter construído com recursos próprios, certo? Mas como é que tudo começou? Tudo tem um começo. Evidentemente, como você acabou de dizer, foi feito com recurso próprio. Certo. Isso aqui, apesar de você ter visto isso aqui, está aqui no município, um município pequeno, hoje nós temos 20 e poucos mil habitantes. Certo. E é o único ponto turístico realmente do município, é o Museu da Cachaça. Apesar de nós termos aqui uma fonte de renda que chama-se Terra do Tapete, mas esse tapete hoje já está muito devagar, inclusive por falta de apoio. Certo? A gente está hoje, o museu já está chegando a quase 20 anos aqui do município, e acredite você que durante esses tempos eu nunca recebi nenhum incentivo, nem dos órgãos federais, estaduais, nem municipais. Certo? Caramba. A gente vive só com recurso próprio, tanto é que a gente cobra uma pequena taxa aí para poder ter manutenção do museu, taxa essa, às vezes, discriminada por algumas pessoas que não entendem um pouco de cultura. Verdade. Às vezes tem pessoas que dizem, eu vou pagar X para ver cachaça. Quer dizer, não é a cachaça que vai ver. É ver a história da cachaça. Exatamente. Aqui eu não tenho, eu não botei o museu com o intuito de promover a bebida em si ou estimular as pessoas a tomarem cachaça, não. Tá? Eu botei aqui o museu para mostrar, certo, um pouco da cultura do nosso país. Certo. Tá? Hoje, o que você viu aqui embaixo não é nem 50% do que eu tenho guardado, faltando expor, e eu não quero mais ampliar nada aqui, porque a situação aqui é difícil, aqui é ruim o acesso. Você veja que o acesso é meio precário. Então a minha intenção é hoje, já tomei outra iniciativa de colocar, talvez, se eu tivesse apoio da prefeitura, colocar na beira da pista. Entendi. Onde a gente vai ter mais visitantes. Aí você diz, por que começou e por que eu resolvi fazer o Museu da Cachaça? Primeiro ponto, o estado de Pernambuco é pioneiro na fabricação de cachaça no Brasil. Certo? Isso segundo história de algum, que eu li muito sobre alguns historiadores, e se diz isso desde o tempo de Império, essas coisas todas, o estado de Pernambuco é pioneiro. E até então, desde quando eu comecei a colecionar cachaça no ano de 1986, ninguém teve a curiosidade de abrir ou fazer um museu específico de cachaça aqui no estado. E eu observei ao longo decorrer desses anos todos, que muitos produtores, muitos colecionadores de cachaça, que tinha 1000 garrafas, 500, 600, 2000, quando o camarada veio falecer, aquilo é uma coisa que só ele gosta.
Então a família B não tem interesse. Aí é resultado, ele se desfaz daquela coleção. Tanto é que ao longo desse tempo eu comprei coleções de mais de 10 colecionadores. Meu Deus, que vieram a falecer. Então hoje eu transformei a minha coleção, até para uma própria proteção dela, em um museu. Talvez até amanhã, quando eu for partir para outra, alguém da família se interesse em pelo menos manter o museu aberto. Entendi. Certo? Então a coleção continua aqui. Certo. Continua. E mesmo sendo museu e tendo 60% do que você viu aqui dentro, ou mais do que isso, guardado, sem botar isso e expor, eu ainda continuo colecionando, ainda continuo procurando cachaças antiga, nova, velha, comprando coleções de outros, eu ainda continuo da mesma maneira. Que legal, senhor. Entendeu? Aí mas continuei com o museu. Entendi. E a gente vai ter a honra de conhecer um pouco do museu com o seu Moura, mostrando um pouco do que ele conseguiu conquistar aqui. A gente, quando entra aqui, a gente percebe que tem uma coleção aqui diferenciada, né? Você colocou algumas garrafas. Na realidade, Antônio, é o seguinte, o museu se divide em 4 ambientes. Certo? O primeiro ambiente, esse nós estamos, onde eu procuro mostrar alguma curiosidade sobre a cachaça. Certo? Porque se você pega 14 mil marcas de cachaça e joga aleatoriamente em prateleiras ou expõe de qualquer maneira, aquilo o visitante fica perdido, sem saber ver, de tantas cachaças ele não sabe, nem vai absorver algumas curiosidades. Então aqui nós temos algumas cachaças que foram feitas alusivas e em homenagem a algumas coisas, Madrugada da Madrugada, aquela cachaça Pelé, a Vicente Sacerdano de Pernambuco, a Capa Preta, que foi de Tenório Cavalcante, um pistoleiro do Rio de Janeiro, que teve essa cachaça feita em homenagem a ele, a Ada Ragoto, que foi a primeira mulher praticar um fogo livre, e assim vai. Então, a primeira cachaça foi industrializada no Brasil, está ali a Manjopina, foi do engenho Manjope aqui em Garaçu, cuja fábrica foi fundada no ano de 1756. Essa cachaça tem quantos anos já? Ela deve ter uns 60, 70 anos, porque hoje o engenho não existe mais. Certo, entendeu? Ela não é dessa época que está aí não, mas foi, aí representa que ela foi a primeira que foi fabricada aqui no Brasil. Entendi. Aí, e aquilo que eu falava com você anteriormente, o museu carece de um apoio melhor. Você pode observar até que as instalações já estão ultrapassadas, porque já está fazendo 20 anos que eu construí. Aí a gente fica sem incentivo para renovar as coisas aqui nesse local, certo? Eu pretendo até sair e fazer uma coisa mais diferente do que está aqui. Entendi. E na realidade, quando eu resolvi transformar a coleção, esse espaço que a gente construiu aqui dentro do Odinho não foi programado para ser o museu. Eu fui absorvendo e aproveitando o que já tinha construído, fui fazendo algumas adaptações. Tá? Como você viu, aqui eu tive a curiosidade de desenhar aqui na parede o mapa do estado de Pernambuco e mostrando as cachaças pernambucanas que antigamente eram produzidas. Né? A gente pode observar pela quantidade que tem aqui, muitas cachaças eram produzidas aqui em Pernambuco. Hoje a gente pode contar nos dedos as fábricas que ainda existem no estado. Né? Tá? Na federação, a gente tem aí 27 estados e o senhor consegue ter cachaça de cada unidade? Todos os estados têm cachaça aqui. Nós temos cachaças de todos os estados do Brasil e temos a chamada também aguardente de diversos países da América do Sul e alguns da Europa. Porque eu falei o termo cachaça e aguardente. O produto é o mesmo. Só que para ele ser chamado de cachaça só no Brasil. Lá fora, ele mesmo sendo produzido da mesma maneira que é fabricada no Brasil, mas ele não pode usar a palavra cachaça, e sim aguardente de cana. A gente detém a marca, né? Essa detém patente. A marca patente. É como a França conseguiu patentear o champanhe, né? O champanhe. A gente pode chamar de espumante. O México, a tequila, certo? A Escócia, o uísque, os Estados Unidos também o uísque. Agora o uísque nos Estados Unidos é escrito de uma maneira, na Escócia é de outra. São coisas a grafia. O uísque na Escócia termina com K. E nos Estados Unidos K-E-I-S. O uísque é isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Bom, o que mais a gente tem aqui para ver? A gente tem aqui, como eu falava anteriormente a você, a curiosidade em termos de destaque. Você veja como a cachaça é tão cultural em termos de Brasil. Essa parede aqui nós temos uma seleção de rótulos por tema. Ou seja, cada grupo de cachaça que aqui estão expostos é relativo a um tema. Aquilo ali fala sobre o tema de ritmos musicais, ali sobre o tema de crustáceo,
mulheres como propaganda de rótulo de cachaça, cachaça com numerais, aqui é cachaça com a paixão brasileira, cachaça que fala de futebol, ali cachaça com o nome de aves e pássaros, e aqui tem abaixo aqui cachaça com o nome de peixe, cachaça relativa às tribos indígenas daqui do Brasil, né? Aqui cachaça com o nome de reis e rainha, até mesmo com o nome de santos, animais, o bandismo, aqui com nome próprio, cachaças que foram produzidas, que tem nome de pessoas. Aqui são curiosidades, são cachaças cujos rótulos são semelhantes e os nomes são diferentes. Aqui são maneiras, expressões que as pessoas usam para pedir a bebida em determinado ambiente, uma bicada, uma cachaça, uma pinga, né? E ali em cima a de sacanagem, né? Entendi. Aí conforme você vê aqui, nós temos aqui nessa parede um mapa do estado do Brasil, do país, e com suas divisões estaduais, cada estado com uma cachaça representando. Ali nós temos Roraima e o Acre que está, mas já existe, já tem aqui na coleção a cachaça do Roraima e do Acre já tem. Só que eu não coloquei ainda nada aqui não. Aqui foi desde o início, que não tinha, né? Entendi. As curiosidades em termos de cachaça, em termos cultural, são muitas, são Moura, diferentes. quero lhe agradecer, viu, essa viagem no tempo e viagem na história do nosso país e desejar sucesso aí nesse seu novo projeto, certo? E que depender de mim eu vou poder divulgar. Obrigado a você pela sua presença e também agradeço o seu apoio, que no resto da noite você está me dando um apoio importante. Você vai colocar, fazer seu blog, vai divulgar o museu, vai fazer alguma coisa, então para mim é muito importante isso. Pronto. Então, se alguém quiser conhecer, tem Facebook, Museu da Cachaça. Tem o Facebook do Museu da Cachaça, tem uma página, tem uma homepage do Museu da Cachaça também, que me parece, atualmente ela está no problema de manutenção ou está faltando está com algum problema com o provedor, que é www.museudacachaça.com.br. Eu estou entrando em contato com a pessoa que fez a página para ver se volta ela a colocar ela no ar novamente. E vocês, continuem seguindo aí Locais de Sabores, curte com a gente e vão divulgar esse trabalho que vale muito a pena e vem conhecer o Museu da Cachaça. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.